Muito bem, queridos irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco, aqui está a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Aqui está este trecho da palavra de Deus, onde mostra, queridos amados irmãos e amigos, no nosso parecer, o apóstolo dizendo que Deus seja bendito, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, os apóstolos ressuscitaram mortos também. Como Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, torna a viver. De todos os milagres realizados pelos servos do Senhor, nenhum é mais impressionante do que a ressurreição dos mortos. Até hoje não tem outro registro mais comovente. De modo geral, os milagres acompanhavam a nova mensagem pregada por seres salvos. Eles, conforme Marcos 1:27 e tantos outros textos que dos mortos, especificamente as curas realizadas por Jesus e seus servos ilustravam a capacidade maior de curar a doença espiritual fatal do pecado. Está escrito na palavra que Deus ordenou os homens a morrer uma única vez, depois disto vindo o juízo. Mas os homens amaram mais as trevas e, praticando as coisas do mundo, terminam morrendo tanto fisicamente como espiritualmente. Então morrem duas vezes, lamentavelmente, porque está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Do mesmo modo, os milagres de ressurreição foram representações menores e visíveis, glória a Deus, do poder de Jesus sobre a morte, como visto na sua própria ressurreição e nas suas promessas sobre a ressurreição de todos. Amados irmãos, como embaixadores de Cristo, os apóstolos do Senhor realizaram muitos milagres aqui na terra. Encontramos nas Escrituras registro de duas ocasiões em que apóstolos foram usados como instrumentos de Deus para ressuscitar mortos. Ressurreição de Tabita, aquela chamada Dorcas, é isso? Então nós encontramos a cidade de Jope, um porto natural da costa mediterrânea, ali onde ficava a localização. Foi a cidade onde morava uma mulher chamada Tabita ou Dorcas. A tradução do nome aramaico, do grego, Tabita era uma cristã amada e respeitada, que se dedicava ao serviço aos outros, especialmente do de ajudar aos pobres. Quando ela morreu, os discípulos em Jope chamaram o apóstolo Pedro, que ele estava na cidade vizinha de Lida. Quando Pedro chegou, ele achou outras viúvas chorando e mostrando exemplos de boas obras, obras feitas por Tabita. Então Pedro orou ao Senhor e disse para Tabita se levantar. De imediatamente ela abriu os olhos e levantou. Glória a Deus! Pedro apresentou a mulher viva às suas amigas que haviam lamentado sua morte. Além do feito e imediato da alegria dos amigos, esse milagre levou muitas pessoas a examinarem a mensagem pregada e muitas pessoas foram convertidas ao Senhor. A ressurreição de Tabita reforçou a mensagem sobre o Senhor Jesus, que oferece a vida eterna a todos nós. Aí vem a ressurreição de Eutico. A segunda metade do livro de Atos dos Apóstolos registra os primeiros anos de trabalho dos apóstolos. Paulo, por exemplo, viajou em vários países da Ásia e Europa,
pregando o evangelho de Jesus em todos os lugares que passava. Atos conta a história de 3 viagens extensas que Paulo fez para pregar, geralmente conhecido como suas viagens missionárias, e de uma outra que fez como prisioneiro, sendo transferido de Cesareia para Roma. Ele saiu preso. No regresso da 3ª viagem, Paulo estava com pressa para chegar ao seu destino em Jerusalém. Ele e vários outros homens levavam dinheiro doado pelas igrejas da Europa e Ásia para ajudar os cristãos necessitados em Jerusalém. Na volta da Europa, passaram na cidade de Troades, segundo o relato bíblico, onde esperavam uma semana para se reunir com os irmãos. Paulo pregou e estendeu seu discurso a um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, dormiu e caiu do 3º andar da casa, do local onde a igreja se reunia. Ele morreu. Quando Paulo se inclinou e abraçou a Eutico, o jovem levantou vivo. 2 registros maravilhosíssimos da palavra de Deus, naquela época em que os apóstolos ressuscitavam. Mortos se tornavam vivos aqueles que estavam mortos. O milagre realizado naquele dia trouxe alegria para todos os irmãos em Troades. E o relato da ressurreição de Eutico aqui tem sido transmitido ao longo dos séculos para reforçar a fé de muitos outros. Paulo pregava o evangelho de um Salvador que foi morto, nosso Senhor, mas que vive. Esse mesmo Salvador oferece a vida às pessoas perdidas e sem esperança por causa do pecado. Está escrito na palavra que não há um outro que possa salvar, a não ser unicamente Jesus Cristo, nosso Salvador. Atos 4:12. O propósito da ressurreição realizada durante o período apostólico não foi manter a vida de todos os fiéis, irmão. Todo mundo vai ressuscitar, nada disso. De fato, muitos cristãos foram mortos por causa da sua fé. E os apóstolos não agiram para reanimar esses mártires. Estevão, Tiago e inúmeros outros sacrificaram suas próprias vidas por Jesus e foram enterrados. Então os apóstolos quiseram reanimar esses aí. Esses registros para aumentar a nossa fé, para mostrar que Deus, o Senhor, ele ressuscita mortos. E aquele que segue a Cristo, que é amigo do Senhor, tem o poder de ressuscitar também. Até porque Mateus 10:8 está escrito: curai os enfermos e limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Isso é para aqueles que são amigos de Deus. Prega o evangelho gratuito. Ele não recebe 10%, ele recebe a oferta que é voluntária, segundo o que está escrito, e se ele ainda abre mão, deixa para o trabalho e para aquelas pessoas necessitadas. Mas hoje está bem diferente. Onde é que está tendo ressurreição de mortos? Se fala aqui na palavra de Deus, mas não tem ressurreição de mortos. Praticamente ninguém, porque não temos mais aquela comunhão com Deus como antes os apóstolos tiveram. Não foram eles mais fiéis do que nós? Não foram mais íntimos de Deus do que nós? Será que não? Já que eles fizeram milagres, os quais nós não fazemos? Mesmo quando morriam, os discípulos confiavam no Senhor, que prometeu uma outra ressurreição na sua vida. Aqueles, como os cristãos fiéis, nos dias de hoje, esperavam com confiança a ressurreição para a vida eterna, não para a vida aqui novamente. Jesus ressuscitou a Lázaro, Lázaro tornou morrer, Tabita tornou morrer, Eutico tornou morrer. Agora, quando se ressuscita para a vida eterna, é outra história. Isso aqui são milagres que nós observamos que aconteceram, mas dificilmente a gente ouve hoje que uma pessoa foi ressuscitada. Às vezes a gente ouve mentira, alguém querendo
se integrar no meio da sociedade, achando que vai ganhá-los, e ganha muitos tontos mesmo, mentindo, dizendo que ressuscita, faz isso e aquilo. Não faz nada, não tem poder para nada, porque pegar um paletó e derrubar as pessoas, isso aí não é poder de nada, isso aí é absolutamente nada, não vale nada. Pegar meu paletó e estender em alguém e alguém se jogar no chão, isso é poder. O que está acontecendo? É um escândalo, é uma dúvida. O que vale, meu irmão, é você levantar a mão ao céu, como disse Paulo: quero, pois, que todos os homens em todos os lugares levantem mão santa, sem ira, sem contenda, em oração ao Senhor, em súplica ao Senhor, pelas pessoas que necessitam de salvação. Isso aí é que vale. Paulo, ele escreveu sobre essas confianças, dizendo: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, em 1 Coríntios 15 e 52. Os apóstolos ressuscitaram mortos. Jesus foi o primeiro que ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a muitos, registro bíblico mostra, e depois, quando ele sobe aos céus, vai a sequência aí de Pedro, de Paulo e muitas outras bênçãos que aconteceram, acontece ainda hoje, mas a ressurreição de pessoas mortas não se ouve falar. Por quê? Aí fica essa interrogação. Nós sabemos, queridos radioouvintes, amigos, que tudo isso também aconteceu para que tenhamos confiança e tenhamos fé. Hoje não é mais até mesmo permitido essa ressurreição. A ressurreição que Jesus manda fazer é a ressurreição de mortos espirituais. Pessoas que se chamam defunto ambulantes, que andam perambulando, andando de rua acima a rua abaixo, mortos, cegos, tristes, moribundos, no mundo da tristeza, do ostracismo espiritual, porque não querem Jesus. Esses aí que a gente tem que ressuscitar, tem que orar por eles, colocar ele no caminho de Deus, dar vida a ele, como Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É esse a ressurreição que nós podemos praticar hoje, essa ressurreição de mortos, principalmente no sepulcro, como foi o caso de Lázaro. Aí é diferente. Vejamos que esses aqui, que Paulo ressuscitou e Pedro também ressuscitou, não estavam no sepulcro. Eles estavam ainda em casa, o corpo estava ali, mas não estava no sepulcro. O homem que tem poder de ressuscitar de dentro do sepulcro, só Jesus Cristo, o nosso Salvador. O homem já estava com 4 dias morto, no estado de putrefação, mas ele mandou tirar a pedra. Tirai a pedra. Quando tiraram a pedra, ele mandou a Lázaro sair, e Lázaro saiu vivo, aleluia, para a glória de Deus. Então os apóstolos ressuscitaram também, e nós podemos ressuscitar muitos que estão aí sem Deus, sem paz, sem salvação, mortos espiritualmente falando, precisando de Jesus, tá bom? Então você que está nos ouvindo, preste muita atenção nessa palavra, coloque no seu coração, não duvide, não adianta, não vai lhe ajudar em nada a sua dúvida, simplesmente aceite e viva a palavra de Deus, para que você tenha vida e vida em abundância. Querido Deus e Pai que está no céu, graças te dou, Senhor, por mais um momento que estivemos aqui a pregar a tua palavra, e aqueles que nos ouviram, te peço que o Senhor venha tocar em seus corações, para que eles vivam uma nova vida. E aqueles que estão mortos espirituais, que nos ouvem nesse momento, que passe a ter vida, meu Pai, que escolham o teu caminho, pois o Senhor declarou que é o caminho do céu. Obrigado, Senhor, por tudo, em o nome de Jesus. Glória a Deus.